Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Voltamos, né? Mais uma vez aqui para dar um pequeno resumo da Escola Bíblica Dominical, na qual a lição de hoje vai tratar sobre o propósito dos dons espirituais. Para que serve um dom espiritual? Para que buscar o dom espiritual? Nós vimos na lição passada que Paulo, em 1 Coríntios, ele pede para que se busque os dons espirituais. Os dons espirituais precisam ser buscados com zelo, né? Principalmente o de profetizar. Mas tem que buscar os dons com zelo, né? Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E quando você recebe esse dom, ou alguns dons, porque você pode receber todos os dons, ou pode receber um dom, mas esse é o propósito da lição. Por quê? Ou para quê, né? O propósito dos dons. Quem tem um dom espiritual é superior ao que não tem? Os dons espirituais são para elitizar? São para deixar a pessoa, olha, ali é um outro grau de crente, porque ali tem dom espiritual. Quem tem dom espiritual é para ficar amedrontando outras pessoas? É para ficar incomodando outras pessoas, ameaçando? Eu conheço pessoas, como eu mesmo já falei presencialmente, eu conheço pessoas, né, que dizem assim, pelo menos diziam, né? Hoje está tão quebrado aí que eu não sei como é que, nem sei nem o que está falando mais, mas antigamente dizia assim, olha, cuidado porque se eu orar, Deus te põe na cama. Como se Deus fosse escravo da pessoa. Se é que tem dom espiritual, né? Porque quem tem um dom espiritual, ele é responsável. Ele não é uma pessoa soberba. Quem tem um dom espiritual, ele é humilde. Ele está pronto a ajudar. Porque o dom espiritual na minha vida e na sua vida é para isso. É para que eu saiba que eu tenho algo que não é meu, que eu recebi para administrar, tanto para o meu crescimento espiritual, quanto para o crescimento espiritual da igreja e daquele que se aproximar de mim. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tendo todos os atributos de Deus, sendo Deus, ele não quis usar do seu poder, da sua soberania, enquanto esteve na carne, aqui no corpo humano, físico. E tem muito bobinho aí, né, para não falar outra coisa, tem muito bobinho que, porque fala em línguas, ele acha que ele é o bambambam, né? Então, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. Quando um pregador começar a pregar e falar, eu vou falar, e começa a bater o pé e falar em língua, ele está querendo mostrar o quê? Que ele é mais santo do que você? Que ele tem mais intimidade do que você? Alguém consegue medir a dor? Alguém consegue, se eu falar agora que eu estou com dor, alguém consegue medir a dor? Existe aparelho de medição de dor? Não existe. Mas eu consigo saber quando eu tenho intimidade com alguém ou não? Sim, consigo, inclusive com Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, você é humilde. Quem tem intimidade com Deus não é soberbo. Quem tem intimidade com Deus ajuda o seu próximo. Então ele não faz parte de uma elite. E o que nós estamos vendo hoje? É, né? Pois é, não vou nem entrar no assunto porque eu acho que nem compensa. Mas os dons espirituais servem para o crescimento da igreja. É a união, é a força, é o conjunto, é a unidade sendo formada. Então, uns têm, quando a Bíblia diz assim, quando vos ajuntais, uns têm salmos, que são cânticos, louvores, uns têm hinos, uns têm palavra, outros exortação, outros visão, né? E a visão nós temos que tomar um pouco de cuidado hoje em dia, porque quem está baseado em visão aí está perdido, está andando sem rumo aí, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas também. Temos que estar sempre pautados em Cristo.
Os dons espirituais são para o fortalecimento da igreja, né? Num conjunto, num todo. Por quê? Porque se nós temos na igreja atuando o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, dons de curar, dom da fé, dom da ciência da palavra, se nós temos tudo isso atuando dentro da igreja, nós não vamos ter uma coisa atuando com força e com frequência como nós temos no dia de hoje. Qual seria essa coisa? O pecado. Porque a presença de Deus elimina o pecado. A ausência de Deus traz o pecado em abundância, é o que nós estamos vendo hoje. Esqueceram de orar, esqueceram de buscar a Deus, não pregam a palavra, leem superficialmente, né? Então os dons estão ficando de lado. Por isso que hoje está difícil ouvir o que a gente ouvia há pouco tempo atrás. Porque os dons espirituais foram deixados de lado, né? E o próprio Paulo vai dizer, né? A Tito, se não me falha a memória, a Tito ou a Timóteo, agora eu estou sem a referência aqui, mas ele vai dizer assim: desperta o dom que há em ti, que foi lhe dado pela imposição de mãos. Antigamente, meus irmãos, até para se separar um obreiro, existia períodos de oração, era Deus quem revelava. Eu não estou dizendo que hoje todos os obreiros que são separados são colocados, não. Mas hoje uma porcentagem desses obreiros já não tem chamado, pelo menos não de Deus, né? Eles estão como pastores, como presbíteros, como diáconos, como cooperadores, eles estão como líderes de algum departamento, mas eles não são. Por quê? Porque a ausência dos dons também faz com que essas coisas aconteçam. E um pastor renomado, né, saudoso, ele disse algo que eu não concordo, já disse isso algumas vezes, né? E ele dizia, né? Ele dizia assim: eu separo mesmo. Jesus separou um ladrão, eu separo mesmo. Quem foi que separou? As pessoas, às vezes, meus irmãos, até por inocência, vamos dizer assim, ou até pela sua falta de vigilância na hora, ele quer se comparar a Jesus. Jesus separou Judas Iscariote, sabe? Jesus, sendo Deus, sabia que ele era ladrão. Eu não preciso saber quem é, eu jogo número no ministério. E por jogar número no ministério é que os dons espirituais estão acabando, porque se eu tenho o mundo na prática da minha vida, quando eu assumir um trabalho, eu vou trazer o mundo para a prática do meu grupo. Se eu tenho uma vida de oração, eu vou trazer a oração para o meu grupo. Se eu tenho uma prática diária com Deus, eu vou trazer a prática diária com Deus para o meu grupo, e o meu grupo vai assimilar isso e vai se aprofundar cada vez mais. E nós vamos entender que nós somos um e precisamos um do outro, que eu não sou melhor do que ninguém. Não é porque você tem o dom de profecia e eu não tenho nenhum que você é melhor que eu. Não é porque eu tenho 4 dons e você tem 2 que eu sou melhor do que você porque eu tenho mais dons que você. Não. Jesus, sendo Deus, ele sentou-se e lavou os pés dos discípulos. Ele poderia dizer: olha, eu tenho todos os poderes, todas as prerrogativas, os dons fui eu que são meus. Mas não, ele abriu mão de tudo isso para servir. Então entenda uma coisa: o dom que você tem é para você servir, não é para você ser servido. Não é para você ser servido, é para você servir. Os dons que nós temos é para servir. E nunca para sentar lá numa cadeira e ficar lá engordando, lá crescendo o barrigão e todo mundo lá abanando. Como se fosse o santo. Não. Nós somos trabalhadores da vinha do Senhor. E como trabalhadores da vinha, alguns receberam uma foice, outros receberam uma enxada, outros receberam um rastelo, outros receberam uma faca, outros receberam um alicatinho de corte, algum recebeu alguma ferramenta para cuidar, louvado seja Deus, dessa vinha, né? Para cuidar dessa planta, para cuidar dessa vida.
Então, meus irmãos, por isso que de vez em quando passamos por situações como essa. A São João 15 vai dizer lá, um versículo lá vai dizer que meu pai trabalha até agora. Muitas vezes o que está acontecendo é a poda da vinha, né? Às vezes nós não sabemos, porque somos limitados, mas é a poda da vinha. A árvore que não dá fruto, corta. O galho que não produz, tira ele. E o que produz, deixa ele quietinho lá? Não, limpa ele, mexe com ele também. Limpa ele para que ele dê mais fruto. Nesse momento, meus irmãos, nós estamos apenas em período de oração. E essas orações vão dar mais frutos. São os galhos sendo limpos para poder dar mais fruto. E alguns sendo cortados, infelizmente. Não queira, né? Não é porque você tem dom espiritual que você está salvo. Porque dom não salva ninguém. Uma outra coisa que a gente tem que falar e deixar bem claro. Dons espirituais não salvam ninguém. Dons espirituais são para a edificação pessoal e da igreja. Então, quando fala em língua, ali em Coríntios está escrito, né? Tudo certinho, tudo como uma receita, tudo certinho ali o que tem que se fazer, a ordem, a decência. Os dons não é assim, o dia que eu acordo, hoje eu estou com vontade de pular, hoje eu vou pular na igreja, não. Não. A comunhão nossa com Deus faz com que nós entendemos quem é Deus, tenhamos o equilíbrio para administrar esses dons. Ninguém sai batendo em banco, cadeira, dizendo que você está errado, que você está sentado quieto. Né? Nós listamos alguns dons aí, né? Por exemplo, dom da fé, dom de orar, né? Muitas pessoas, né? E existe o dom de maravilhas. Ainda ontem eu estava ouvindo alguém dizer que é raro ver algum ser humano com dons de maravilhas. E por que é raro? E isso é verdade, me fez pensar. Porque nós não buscamos, nós não santificamos a nossa vida a ponto de alcançar esses dons de maravilhas. Algumas pessoas oram e instantaneamente o Senhor cura. Outras pessoas oram e não acontece nada. Então nós temos que entender, meus irmãos, eu sei que esse assunto é um pouco, se for puxar para um lado aí, eu sei que tem gente que concorda, que não concorda, mas o nosso intuito aqui no geral é dizer que os dons não te fazem melhor do que outra pessoa, mas os dons espirituais são para servir a Cristo. E servir a Cristo da melhor forma possível, com excelência. Então, fica com essa palavra rápida, né? A gente não pode estender muito o vídeo, senão ele não carrega. Então, que Deus abençoe aí. Vamos orar, irmão. Continuamos orando, porque a escola dominical não presencial é um prejuízo violentíssimo para a igreja do Senhor. É um prejuízo muito grande sem a escola dominical. E essas ferramentas que nós temos para usar aqui, elas são boas, mas não são eficientes. Não são eficazes, né? Elas apenas são um paliativo, e paliativo não é nada eficiente e muito menos eficaz. O melhor é estarmos fisicamente falando e olhando um para o outro e tendo a oportunidade de juntos crescer, porque você e eu somos um em Cristo. Que Deus abençoe, que nessa manhã nós possamos aí meditar sobre isso e continuar buscando os dons espirituais. Busca os dons espirituais, porque fazendo isso, com toda certeza, eu serei edificado, você será edificado e a igreja do Senhor também será edificada. Fiquem todos na paz do Senhor, uma excelente tarde de domingo, um excelente dia, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.